Bom, gente, boa tarde. Ó, só esclarecendo um negócio aqui antes da gente começar, propriamente dito, a parte que eu queria hoje, em relação a normas ambientais, nós temos aí que o que rege a área, no caso que vocês estão trabalhando, que é a área agrícola, é o Proconv-MAR, que eles falam ali, que é máquinas agrícolas e rodoviárias, tá? Então, nós vamos ter MAR 1, MAR 2, MAR 3, então traz essas codificações, tá? E lá para fora, quando vocês pegarem, trazer uma máquina de fora, ou for daqui para lá, vocês vão ver que tem Tier 1, 2, 3, ou Europa lá, Stage 3, 2, 1, aí depende, no caso, em que estágio que está lá a aplicação, no caso dessas normatizações, gente. O Natanael, por que você acha que nós tivemos essas normatizações aqui no Brasil, ou, de forma geral, no mundo? O que vocês acham? Sei lá, senhor do céu. Gilson, ajuda ele aí, Gilson. O senhor quer saber por que das normas? Não, por que eles adotaram, por exemplo, a partir desse ano, o Lincoln também acho que está aí, ó, deve estar sabendo disso, a partir desse ano até os tratores de menos de 50 cavalos são obrigados a sair com um sistema eletrônico, tá? Emissão de poluição, né? Até um tempo atrás era só os motores de grande capacidade. Isso que você falou agora, Justo, está extremamente certo. A princípio, tem muita gente que acha que, por exemplo, essa normatização ela veio para melhorar a potência, menos consumo, mas o objetivo principal dele é justamente o controle de emissão, tá? Que até então, se vocês forem ver a história desse negócio aqui, os caras colocarem, por exemplo, aquele tipo de bomba diferente que tinha, depois veio o turbo, veio o LDA, que era para diminuir fumaça, algumas coisas assim, né? O intercooler, tá? Foi tudo função, no caso, para diminuir essa questão aí, tá? No caso nosso aqui, ó, nós estamos em... O CONAMA tem o PROCONV 6 e 7, então a gente está dentro desse patamar aqui e nós estamos para virar para esse Euro 6 aqui. Atualmente, tanto as máquinas quanto os veículos rodoviários estão na norma Euro 5. Na verdade, pressupõe ainda que o cara utiliza o sistema de injeção com intercooler e turbo, né? E alguns modelos, aí depende, no caso, qual a marca, se vocês forem ver, ele usa EGR e o outro usa SCR, tá? O que vem a ser isso, gente? Na verdade, estão me escutando ou não? Sim, senhor. Aqui tá dando que tá com Tá má escutando, qualidade. senhor? Tá com má Pode qualidade falar. aqui, ó. Mas não tá travando. A Não? internet do senhor que tá ruim. Eu acho que tá... Mas quarta-feira vai ser trocado esse trem. Mas tá bom. Aqui, gente, só pra gente ter uma ideia, a gente começou lá em 92, tá? O índice era muito alto. Em 98, nós tivemos uma atualização aqui, Euro 2, diminuiu aí o índice no caso de emissão. 2000, Euro 3. Em 2005, Euro 4. 2008, Euro 5 aqui, ó, tá? E a partir aqui de janeiro de 2014, isso aqui foi uma normatização que foi feita, no caso, fora daqui, não aqui no Brasil. Nós começamos a ter isso aqui em 2012, pra vocês terem ideia. Atraso aí de praticamente 4 anos, 5 anos, aí dá uma diferença, no caso, em relação às normas do caso de fora, tá? Foi vendido aí, ó, acho que até o ano passado vocês vinham aí muito trator, máquina ainda, as máquinas menores que trabalhavam com bomba injetora. E aí, a partir desse ano agora, a gente está vendo que a maioria, no caso dos tratores, estão vindo aí com sistema de gerenciamento na parte de motor, tá? Gente, o que isso propiciou? Essa questão de emissão diminuiu
e a integração dos sistemas. Então, essa parte que a gente estava falando lá de agricultura de precisão, trabalhar a parte de transmissão já com sistema com gerenciamento eletrônico, eles vieram se integrando para poder, no caso, trabalhar daqui a um tempo autônomo. Então, a gente vai ter aí algumas situações que o trator, ele, através de GPS ou comunicação via dados, aí vocês vão ver que ele vai ter condição de fazer muita coisa autônoma sem versão, por exemplo, da mão humana. Na verdade, vai ter que ter a parte de programação, mas ele vai fazer muita coisa sozinho, tá? A partir daí, se a gente não tivesse esses sistemas eletrônicos aqui, a gente já não teria como, no caso, estar fazendo essas correções, tá? E aí a gente integra tudo isso que a gente está falando aqui através, no caso, de uma rede de computadores dentro da própria máquina. Então, a gente fala assim, mas rede de computadores? Sim, uma rede. Elas vão estar se comunicando, lá dentro vai ter prioridades. Então, dependendo da situação, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter sistemas que têm maior prioridade ou que tem, por exemplo, se eu falar assim, a tomada de potência, sei lá, o hidráulico do trator, às vezes vão ser prioridades maiores, por exemplo, que, sei lá, ar-condicionado, ou se não, um sistema de vidro, trava, ou iluminação. Então, através dessas capacidades que a gente vai ter lá, ele vai ter condição de, no caso, analisar e, dentro, no caso, dessa regra, na rede, ele vai ter como priorizar, tá? Uma das coisas principais que a gente vai ver é que, sim, o que mantém ou o que faz funcionar todos os componentes do trator ou da máquina. Alguém chuta aí para mim, por favor. Motor. Se eu pegar o motor, ele não tiver prioridade, por exemplo, vamos supor que no meio do trabalho eu desligasse o motor, eu vou conseguir trabalhar com ele? Bateria? Não teria. Então, isso vai valer como prioridade no sistema. Vamos colocar assim, Gilson, eu estou com um problema no motor, sei lá, vazamento de água e compromete, por exemplo, a parte de temperatura do motor. Certo. Isso vai ser uma coisa que esse sistema ele vai identificar, tá? Ou ele, no caso, pode tirar a potência, no caso do trator, ou ainda ele pode, no caso, bloquear e parar tudo. Aí depende, no caso, como é que vai estar programado isso daí, tá? Então, normalmente quando é algum dano assim no motor, ele desliga o trator, sabe lá? Ele já acusa, nem tipo, tem a sinalização lá, luz amarela, tal, laranja. Já cai direto no vermelho, pois é motor, né? Sim. Então, a gente vai ter essas situações, gente, que isso diminui custo, por exemplo, operacional e aumenta a vida útil, na verdade. A gente tem que ver dessa forma. E o que vai estar ligado com vocês aqui, propriamente dito, vocês vão ver aqui, ó, Tier 1, 2, 3, 4, 5, que é o que a gente está vivendo agora, que é essa relação aqui que a gente tem... Essa relação que a gente tem aqui, até 2015, a gente estava com esse cara aqui, ó. A partir dali, a gente veio o quê? Nos motores entre, no caso, 174 e 750 HP, tá? Então, a partir daí, gente, a gente tem algumas condições aí que seria essencial que a gente ficar monitorando isso quando estiver trabalhando. O próprio veículo, ou no caso a máquina, no caso ali, ela vai estar te dando essa condição porque ela está mostrando lá no painel, alguma coisa assim, é isso que você acabou de falar, Gilson. Uma falha, sei lá, que é corriqueira, que não vai prejudicar em nada, acende amarelo lá, que dá para você continuar trabalhando.
A laranja, de repente, ela, no caso, chama um pouco mais de atenção. Mas num critério vermelho, por exemplo, às vezes ele bloqueia e trava lá o funcionamento, no caso do motor inteiro, ou da máquina inteira. Tá? Isso aí depende, no caso, de configuração que a gente tem. Tá? Só para a gente ver aqui, ó, prazos das máquinas aqui, ó, a partir de 1º de janeiro de 2017, ó, potência igual a maior que 75 kW aqui, ó, até 101 cavalos. E a partir de janeiro de 2019, ó, potências superiores a 25 cavalos. Então, se eu tiver qualquer, no caso, máquina acima de 25 cavalos, a princípio ela vai ter que ser gerenciada com sistema eletrônico, tá? Ô, senhor, mas daí no caso pode ser também dá para diminuir isso aí, no caso o uso do Arla, né? Certo. E em relação ao diesel comum, né? Ele também, no caso, afeta. Se o meu motor já vem assim, esse aqui, trator novo e tal, eu vou usar o mais top, né? Na verdade, a gente está usando no mercado, que vocês devem ter visto aí, tem o S10 e o S50, né? Que são os mais novos. Porque antes tinha diesel aí, S500, S1000, S1500. Cara, o óleo não era refinado praticamente. Ele tinha, no caso, uma lubricidade alta, só que para a inflamação dele era prejudicial. E nesse caso que você falou aí desses diesels de última geração, a gente tem, além, no caso do diesel ser um pouco melhor, ele tem o biodiesel, que o pessoal fala tanto, né? O biodiesel diminui a emissão também. E aquilo que você falou ali do Arla ou o EGR, EGR o que é? Deixa eu só explicar para vocês rapidinho o que é isso, nós vamos ver isso aí depois lá na frente. EGR é Exhaust Gauge Recirculation, ou a recirculação de gás de escape, na verdade, seria isso, tá? Então, o que vai acontecer? O cara vai injetar a fumaça do motor que está saindo lá no escapamento direto dentro, no caso do motor. Que a função disso, o que é? É diminuir a temperatura dentro da câmara de combustão. Quando ele diminui essa temperatura dentro da câmara de combustão, ele, na verdade, faz o quê? Ele diminui a emissão de NOx, que a gente chama que é o óxido de nitrogênio, tá? Que é o pior, na verdade, a gente fala assim que é o pior elemento que vai estar poluindo aí no resultado da queima do caso dos tratores motores diesel. Ainda, vocês devem ter visto lá falar no caso do Arla, todo mundo sabe o que quer dizer Arla ou não? Já viu falar ou não? O Alan, ou senão aí o próprio Gilson aí, ó, o restante do pessoal aí, quem viu falar o que é Arla já? Arla é uma sigla, gente, no caso que a gente vai ter, que é um agente reagente líquido automotivo 32% de ureia. Na verdade, isso aqui não queima, ele é jogado dentro, no caso do escapamento, e existe uma reação química entre esse material e lá o catalisador ou que vai dentro do escape e minimiza, no caso, a emissão, tá? E inicialmente todo mundo pensou que era um custo maior isso aí, mas hoje isso já está agregado no tempo de trabalho. Ele aumenta, por exemplo, que o cara tem que colocar a cada 100 litros ou cada 1000 litros, sei lá, cada tanque, depende no caso do tamanho da máquina aí, colocar lá 10% do valor no caso do tanque. Se eu tenho um tanque de 600 litros, 10% seria 60 litros desse cara aí de Arla, tá? Ele não vai ser queimado, ele vai ser injetado no escapamento, tá? Não está sendo queimado, não está sendo nada. É a reação química que ele produz que diminui o índice no caso de emissão. Essa é a função desse cara. Não sei se vocês tinham visto isso aí já. E quando nós chegar na Euro 6, que é o que estão, no caso, querendo lançar agora para os caminhões, os motores diesel, vocês vão ver que, na verdade, a função desse cara aí
vai ser assim, ele vai ter o SCR, que é esse do escapamento, vai ter o EGR e vai ter um filtro particulado ainda no escapamento, que a função também é minimizar, por exemplo, a emissão, tá? Porque o grande problema nosso hoje não é tanto a emissão, porque nós já conseguimos um índice muito baixo, mas minimizar agora, gente, a questão do CO2, porque esse cara é prejudicial para a camada de ozônio, tá? Deixa eu voltar ali para nós começar agora. Isso aqui não interessa aqui para a gente. Isso aqui, gente, é o que vocês, na verdade, conheceram e conhecem, por exemplo, de alguns tratores atrás, tá? Ou máquina, quem teve, já olhou algum caminhão aí, viu que a nossa relação aqui, ela vai lá desde 1927 até 1994 aqui, ó, ou antes um pouco aqui, até 86, nessa faixa aqui, ó. As bombas nossas eram todas mecânicas, então isso quer dizer que chegou um limite que não tinha mais controle, tá? O que eles fizeram lá em meados de 86 a 90, eles lançaram um negócio chamado um sistema semi-eletrônico. Ele tinha um controle, no caso, do sistema de marcha lenta, tá? Aí lá em 94, os motores diesel, propriamente dito, eles tiveram uma revolução, que foi o lançamento desse sistema com o sistema de unidade de injeção aqui, e depois a bomba de injeção unitária e, posteriormente, aqui, esse sistema que eles estão mostrando de bomba distribuidora com pressão radial, isso aqui não foi muito usado aqui no Brasil. Pulou para esse cara aqui, que é o que mais usa hoje. Se vocês fizerem um comparativo, gente, ó, os dois modelos que é mais usado nas máquinas, vocês vão ver que é esse sistema aqui, que é o Common Rail, e esse sistema aqui, que é o UIS, que é a unidade de injeção, ou um sistema de injeção unitário aqui, que ele tá bomba e bico junto, tá? Nesse caso, gente, aqui, ó, esse aqui é aplicado nos motores da FTP, e os motores com menor capacidade, a gente tem aqui, uma grande maioria hoje está usando esse sistema aqui, que é o Common Rail. Esse sistema bomba injetora e distribuição de pistão radial, eu tive vendo aqui, teve uma mistura entre esse sistema aqui e esse sistema Common Rail, foi que estava sendo usado na LS, lá pelos trator ali o pessoal fala que o Allian está trabalhando, tá? Então, é uma mistura desse sistema aí. E esse sistema aqui, propriamente dito, foi usado em muitos motores de grande capacidade, que é a bomba unitária. Essa bomba aqui, existe uma bomba para cada pistão, tá? Se o motor tem 4 cilindros, seria 4 bombas. Se for, no caso, um 6 cilindros, 6 bombas. Um 8 cilindros, 8 bombas. E assim, aí depende do tamanho do motor que a gente tem, tá? Esse cara aqui, ele é acionado por um comando de válvula, junto com as válvulas, a válvula tem o acionamento dela e tem um sistema que faz o acionamento dessa bomba unitária. Nesse caso aqui, quem faz o acionamento do sistema unitário também é o comando de válvula, só que ele é acionado por um balanceiro, igual, no caso, o balanceiro que a gente faz regulagem de válvula, tá? Só para vocês entenderem essa questão aí, ó. Então, eu tenho aqui a história, no caso, como é que teve lá as bombas mecânicas, depois teve essas bombas de distribuidora axial, que não é em linha, a gente chamava aqui, falava que ela era radial, né?
Depois teve essa bomba axial com regulagem eletrônica, foi usada tanto a em linha quanto a radial. Aí depois lançaram esse motor, esse sistema com, logo em seguida foram os dois saíram aqui, ó, com bomba unitária e, no caso, um sistema de unidade. E aí, em 97 para cá, começou a sair esses caras. Aqui, esse último que mostram aqui é para veículos automóveis. Então, se eu pegar um carro lá, ou se não uma caminhonete, eu trabalho com esse sistema aqui também de unidade e bico injetor, tudo junto, tá? Igual um caminhão, ou se não um motor pesado. Aí tem aqui toda a finalidade, gente. Ó, as injeções, elas tinham lá com anticâmara, hoje são todas elas injeção direta dentro, no caso da cabeça do pistão. Tá? Isso, eu ganho, por exemplo, potência com isso, a melhor homogeneização de tudo isso. E aqui tem um segredo, gente. Se vocês forem mexer com um bico injetor um dia, existe a projeção desse bico dentro da cabeça. Se você tirar esse calço, colocar calço mais grosso ou mais fino aqui, altera totalmente a emissão. Então, tem que tomar muito cuidado. Se eu projetar demais também, ou tirar muito para trás, vai ter problema de aquecimento dentro dessa câmara. E aí, o índice de emissão também aumenta. Tá? Tem que tomar cuidado aí na hora que for mexer com essa parte de tirar um bico. A arruela de vedação, que é uma de bronze ali, normalmente, ela tem uma espessura e tem que ser seguida. Não dá para vocês fazendo de qualquer forma. Tá? Bomba mecânica, aqui não vamos ficar perdendo muito tempo nisso aqui, nós já vimos como é que é esse funcionamento. Isso aqui tinha as em linha, igual eu estou falando para vocês, e as rotativas. Só, para vocês entenderem. E isso aqui, hoje, por exemplo, aí vocês que estão mexendo, não necessita mais se você fazer sincronismo, mas nada disso, porque o sistema, quando for eletrônico, não tem necessidade de sincronizar o sistema, porque ele vai ter um sensor de rotação e um sensor de fase, tá? Os bicos injetores mecânicos, que acionado diretamente por um sistema de pressão hidráulica, não necessitava de sinal elétrico ou imantar, por exemplo, algum solenoide, alguma coisa assim. Tá? Era só a pressão hidráulica para poder fazer acionamento. Isso aqui são os controles de avanço da bomba. Isso aqui também não é o que a gente vai ver agora, não tem interesse de a gente estar vendo isso aqui. E aqui sim começa. O senhor não quer ensinar nós a abrir a bomba, né? Aqui, gente, Gilson, isso daí já não. Só se você mexer com um trator muito velho. Senhor, mas. Abrir a bomba só para ele ficar um pouquinho mais forte. Deixa eu só te explicar um negócio. Hoje, se você pegar um sistema desse antigo aqui, ó, desse cara aqui, por exemplo. Esse aqui. O que eu tenho que fazer? Aquilo que aquele dia o Alan falou. Eu tiro, coloco com a ferramenta lá, no caso, na hora que eu tiro a bomba, fixo lá naquela posição. Eu vou ter que mandar ela para o bombista, que não tem como a gente fazer na oficina. Porque a máquina, ou, no caso, a bancada de teste de bomba injetora, ela vai testar a pulverização, a estanqueidade e a quantidade de combustível debitado em cada bico injetor. Então, se você for fazer isso manualmente, não tem como. Até para você regular um bico, você vai ter que, no caso, ter um manômetro de bancada para você fazer o teste de bancada. Senão, você não consegue fazer isso. Tá? Então, inicialmente, para a gente fazer manutenção em casa, o que você vai fazer? Você vai tirar esse cara aqui e mandar para um bombista. Tá? Ou a bomba, ou os bicos injetores, manda fazer. Aquele grauzinho que vocês já estão acostumados a fazer, ó, se já for fazer algum sei lá, algum socorro para o cara reclamou que o motor estava sem força, o cara falou, vou dar um grau na bomba. Já ouviu falar nisso, Jus? Natanael, ouviu falar nisso ou não? Dar um grau na bomba ou no bico? Não, senhor, nunca ouvi. Não, ouviu? Lincoln que vai trabalhar com o pessoal do bando. Hã? Alan? Não, senhor. Dá um grau na bomba? O que é, gente? Essa bomba aqui, depois que ela passa por isso que eu estou falando, de pulverização e acertar o débito, o cara lacra ela.
Isso aí é uma norma que eles têm em relação à legislação de emissão. Então, lacrou. O que o cara vai fazer? Quando ele vai falar que vai dar 1 grau, ele vai naquele lacre, estoura aquele lacre e vai abrir mais a bomba. Então, ele vai aumentar o débito de combustível. Ele aumenta o débito de combustível da bomba e aumenta o débito de combustível do quê? Do bico. Então, é como se eu estivesse abrindo a bomba para ela injetar mais e o bico para ele injetar mais. O que eu ganho com isso? Quando eu aumento a quantidade de combustível, eu aumento a potência. Então, isso quer dar o grauzinho para o motor andar um pouco mais ou ter uma melhor resposta de potência, força, no caso do motor, tá? Ah, isso eles fazem lá na firma lá, professor. Só que quando você faz isso, vocês estão quebrando o lacre que vem no caso do bombista lá, no caso travado naquela posição, tá? Se vocês forem, por exemplo, turbinar um trator dentro da empresa, normalmente o pessoal vai mandar abrir bomba e bico para poder aumentar a quantidade, no caso de combustível, tá? Para melhorar o rendimento do motor. Porque se não adianta eu turbinar e se eu não aumentar, por exemplo, o débito de combustível, o motor vai ficar a mesma coisa se fosse um maçarico ou sem turbina nenhuma, tá? É uma das finalidades aí da gente ter que abrir ou fechar essa questão da regulagem. Só que se o trator, por exemplo, é difícil o cara passar por uma inspeção, mas se fosse passar por inspeção em questão de legislação, ele não pode estar com esse lacre rompido, de jeito nenhum, porque o bombista, quando ele faz a bomba, ele lacra ela naquela posição que é a quantidade exata de combustível e para ela, no caso, ser debitada. Ah, mas o lacrinho sempre fica ali, professor. Hã? O lacrinho fica emendadinho ali para enganar. Ah, bom. Então tá bom. Os caras fazem dessa, mas tem que tomar cuidado, viu, Jus? O que o pessoal hoje tá burlando, Jus, é questão do Arla. Então, os caras colocam um sistema eletrônico que ele engana a central eletrônica como se tivesse o Arla sendo, no caso, utilizado. E, ao mesmo tempo, você não está utilizando. Tem uns que é, no caso, pelo próprio software, ou tem alguns que é com chave de liga e desliga, que o pessoal faz isso. Hoje, a legislação a rodoviária, por exemplo, os caras estão fazendo análise disso. Se ele pegar algum negócio, dá uma multa fodida esse troço. Tá? Mas vamos lá. Esses caras aqui, gente, estava diretamente ligado à parte de potência, no caso dos trator, a questão de arrumar a bomba, aumentar débito, diminuir débito, melhorar avanço, diminuir avanço, que era aquilo ali que cada um desses modelos que vocês viram para trás aqui é o tipo de avanço que a gente tem na bomba. É como se eu fosse adiantar a bomba para ela aumentar aí o nível de combustível injetado, tá? Ou a quantidade de débito de combustível. Aí nós chegamos aqui nessa parte de eletrônica, nós temos esses 3 modelos. Então eu tenho aqui a bomba unitária, o sistema já que é tudo englobado num só e o common rail. Tá? Esse aqui, hoje em dia, é o mais falado hoje, porque diz que é o mais eficiente. Mas os motores grandes usam muito esses outros 2 sistemas. Então, eu pego um motor, por exemplo, lá, sei lá, um 6 cilindros, desse FTP que usa muito na New Holland, vocês vão ver que ele usa esse sistema. Se eu pegar também da MAG, da Massey Ferguson, lá da ACO, ele também usa essa bomba unitária aqui, tá? Em alguns modelos foram muito poucos usados, isso aqui foi usado na Mercedes e na Scania. Quando fazia uso desse tipo de motor em algumas máquinas, eles usavam esse sistema aí. Mas o que mais vocês vão usar é esses 2 sistemas aqui que a gente tem, que é essa bomba, no caso, o integrado, sistema de injeção e bomba, e o sistema Common Rail, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o que eu tenho quando eu tenho a bomba unitária? Eu tenho essa aqui, ó, unidade de pressão, que seria a minha bomba, tá? Essa daqui, ela não trabalha com 24 volts ou com 12 volts. Ela tem um amplificador dentro da central, que o pulso que vem nesse solenoide aqui, gente, ele tem que ser maior de tensão, para poder, no caso, liberar e pressurizar o circuito. Tá? Por ele ser um componente que tem que ter força, no caso, para acionar esse conjunto. Então, ele trabalha aqui, dependendo do modelo, com 60 até 80 volts. Tá? Então, ele tem um amplificador de tensão. A unidade injetora, que é esse cara aqui, que é o nosso bico,
tá? Ele fica lá dentro, no caso, praticamente do cabeçote, tá? Ele não tem influência nenhuma com abertura e fechamento, única e exclusivamente. Esse cara aqui, ó, quem vai fazer a abertura dele, desse bico injetor, é a pressão hidráulica criada por essa bomba. Vocês podem ver que aqui, ó, essa central que eles mostram aqui, a unidade, no caso aqui, ó, essa unidade eletrônica, ela comanda esse sistema aqui, ó, tá? E ela depende de algumas informações. Quais informações? Eu tenho aqui o sensor de temperatura, que normalmente eu tenho a temperatura da água, temperatura do combustível e, em alguns casos, eu tenho a temperatura do óleo. E aqui eu tenho um sensor combinado. Esse outro preto que está aparecendo do lado aqui, ó, esse sensor combinado é um sensor de temperatura do ar e pressão, no caso, no coletor de admissão, que vai estar ligado à nossa bomba e também a pressão ou o vácuo que é gerado pelo próprio motor. E esse sensor aqui, que é um sensor de rotação, tá? Nesse caso aqui, eu posso ter dois sensores de rotação, um sensor que vai para identificar a rotação do motor, que esse motor entrou em funcionamento. E o outro, ele identifica o primeiro cilindro, tá? Como vocês estão trabalhando com sistemas ou motores que são diferentes, existe motor que o número 1 é do lado da frente do motor, aqui do lado da ventoinha, e existe motores que o número 1 é atrás, lá do lado da embreagem. Isso varia, no caso, muito de motor para motor. Mas qual que é a função desse sensor aqui? Esse sensor ele vai identificar o número 1 para dar o início de débito. O que é início de débito? Primeiro, ele vai identificar o número 1. Identificou o número 1, ele vai dizer 1. Aí, conforme a programação que foi feita, o gerenciamento, ele vai, no caso, dar aquela sequência. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Como é que ele identifica isso? Pelo número, no caso, de dentes que ele tem, no caso, nessa roda dentada de fasagem. Tá? Isso varia, no caso, de motor para motor. E ali mais uma coisa interessante que até então vocês trabalhavam um sistema de acelerador que era um cabo, né? Hoje em dia não preciso mais desse cabo. Eu tenho um acelerador aqui que é eletrônico. Esse acelerador eletrônico, ele vai ter o quê? 2 sensores aqui. Um sensor que vai de 0 até 5 volts e o segundo sensor que vai de 5 volts até 0. Então, ele não perde a referência mesmo que deixe de funcionar um dos sistemas. Então, se eu tiver problema num desses potenciômetros que a gente tem lá, que é um sensor de potenciômetro, ele continua ainda funcionando. Se eu perder a referência desse sensor, que é o pedal de acelerador, ou o motor ele assume, por exemplo, um recovery, que a gente chama que é uma estratégia pré-definida que ele dá uma rotação para você chegar e levar até a oficina, ou em alguns casos você perde, no caso, a aceleração. Ou ele não tem a intermediária. Você vai acelerar, tá com ele, no caso, em marcha lenta, você começa a acelerar, ele não responde, quando você acelera tudo, ele dá, no caso, a rotação máxima, tá? Para vocês poderem também, no caso, trafegar. Mas ele perde aquele intermédio entre o zero e o máximo. Então, aquela medida mediana não existe. Então, é uma questão só, por exemplo, de vocês fazerem, levarem para fazer a manutenção ou não no caso do sistema, tá? Então, é uma coisa que tem que prestar atenção aí também nisso. Aqui tem, ó, algumas coisas, como é que funciona, no caso, a bomba unitária, que é essa bomba aqui, ó. São feitos alguns reparos. A gente tem que tomar muito cuidado aqui com esse cara aqui, que é ó, esse número 7 aqui, ó. Esse magneto aqui, na verdade, é um solenoide, tá? Se esse cara aqui, você vai fazer um teste, ele tá queimado, fica sem ação esse cara inteiro. Então, em vez de liberar a passagem, no caso do óleo, ele vai ficar bloqueando, daí não vai alimentar, no caso, aquele bico injetor, no caso do sistema. E aí existe, no caso, os reparos que, no caso, podem ser vendidos. Então, eu tenho aqui alguns reparos, tá? Que
ele pode ser vendido em separado e outros reparos que a gente compra, no caso, no conjunto aqui, para a gente estar trocando se for necessário, tá? Isso aqui é uma bomba fechada, nós vamos ver como é que ele funciona depois, só para vocês entenderem. E depois a gente vai ver os outros processos. O bico injetor dele aqui está aqui, ó, a alimentação, e aqui em cima sai o retorno. Tá? Nós vamos ver também como é que funciona. Aqui, única e exclusivamente, a pressão gerada no sistema, ela vai fazer acionar esse bico injetor, o bico injetor aqui, levantar a agulha e dar o débito. Aqui a gente pode ter, no caso, de 5 até 8 furos, dependendo, no caso, o modelo do motor que a gente tem. O padrão aqui é entre 5 e 6 furos, tá? Mas a gente pode ter, no caso, maior número, que isso melhora, no caso, a queima, quando a gente tem maior vaporização dentro do sistema, ou maior ejeção, tá? Aqui o esquema, nós vamos ver isso aqui separado, só para a gente entender também depois. A bomba unitária é a mesma coisa. Aqui tem algumas coisas que, como pode ser vendido aqui, materiais, né? Nós vamos ver isso aqui separado. E aqui, aquilo que eu falei, o sistema de unidade injetora. Esse sistema de unidade injetora, ele já é a bomba e, no caso, o nosso bico injetor tudo num só, tá? E aqui a gente tem também o solenoide na parte lateral, a bomba é essa parte de cima e o bico é essa parte de baixo. Também eu vou depender daqui. Aqui ele fala que tem só sensores, mas é o sensor temperatura da água, temperatura do óleo do motor, do óleo, no caso, de combustível, tá? Aí eu tenho o sensor de pressão do coletor, ou depressão, no caso, que a pressão pode ser positiva ou negativa. Se ela for negativa, vai ser vácuo. Se ela for positiva, aí é pressão, no caso, subindo. E um sensor de temperatura de ar. E o sensor de rotação, mesma coisa. Um sensor de rotação e um sensor de fase para me identificar qual que é o primeiro cilindro. Ele está mostrando aqui, são os três principais, são os três tipos de sensores que eu uso nesse cara. E aqui vocês estão vendo, não tem, no caso, o quê? O pedal de acelerador. Então, não, nesse modelo aqui, não vai usar um pedal de acelerador eletrônico, tá? O formato dele, que nós vamos, no caso, estar estudando isso aqui depois, essa bomba aqui, ó, é fechada, é hidráulico. Esse cara aqui que vai gerar pressão altíssima para poder, no caso, estar trabalhando. A pressão altíssima que eu estou falando para vocês aqui, ela gera entre 1.200 até, dependendo do modelo hoje, 2.200 bar de pressão. Então, é como se eu estivesse pulverizando assim, uma fumaça lá dentro para ela inflamar. Tá? Eu tenho algumas características, depois eu vou mostrar para vocês aqui, em relação a isso, como é que acontece a queima. Ela faz que nem uma margarida com pontas daquele jeito lá, conforme o número de bico ou de furos que a gente tem de injeção. Ele forma, no caso, aquela pétala lá, e a pétala começa a pegar fogo lá da parte externa para a parte interna, porque lá na parte externa está mais vaporizado. Só um minuto, gente. Aqui, gente, esse sistema aqui, ó, é o mais comum, a gente trabalha entre 1.800 e 2.200 bar de pressão. Esse tubo que a gente está vendo aqui, ó, é o tubo distribuidor. Na ponta aqui eu tenho um sensor aqui e eu tenho essa pequena bomba, no caso, é que nem uma bomba, é uma bomba hidráulica, só que de recalque. Essa bomba aqui, ela, primeira pressão dela é em torno de 600 bar, depois ela dobra isso para 1.200 e daí na terceira fase dela chega lá em torno de 1.800, 2.200 bar de pressão. É uma bomba radial, tá? de pistão, tá? Então, a função dela aqui, isso aqui, gente, eu posso ter problema eletrônico, no caso, nesses sensores que estão acoplados aqui,
e posso ter problemas mecânicos. Por exemplo, se desgastar uma agulha, no caso dentro de um bico injetor desse aqui, ele pode ficar gotejando e dar excesso. E nesse caso aqui, ele depende, gente, única e exclusivamente, ele depende do pulso elétrico que vem aqui no bico injetor, porque aqui é um solenoide que vai auxiliar na abertura, no caso, do sistema, tá? Porque a pressão que tem a mola aqui dentro é muito alta e a agulha mantém-se fechada, tá? Se a gente pegar aqui, ó, ele tem a CP aqui, ó, que é a bomba de recalque, o meu bico injetor, que é com, no caso, um solenoide, e os sensores. Aqui apareceu um negócio a mais ainda, que é um sensor de vazão de ar ou massa de ar. Então, ele quer saber, por isso que ele é mais preciso, ele quer saber quanto de ar está sendo admitido. Então, esse sensor aqui, ele vai indicar lá para o módulo, para esse cara aqui, ó, quanto de ar está sendo admitido. E, a partir do momento que ele tem essa informação de quanto de ar está sendo admitido e quanto, no caso, ele tem que injetar aqui, ele vai, no caso, através da programação dele aqui, melhorar o rendimento desse motor. Por quê? Ele sabe quanto de ar foi admitido e quanto que vai ter que ser, no caso, debitado para me ter, no caso, a mistura, no caso, mais estequiométrica possível, tá? Ou ideal para quem? Tá? Por isso que a gente fala que esse sistema hoje de Common Rail, ele é mais efetivo. Aqueles outros sistemas, eles trabalhavam, por exemplo, dependendo da situação, tá? O gerenciamento dele era mais, no caso, antigo, e esse sistema aqui eu já faço por ordem de ignição e ordem de injeção. Então, se o motor tem uma ordem de explosão 1342, ele vai fazer 1342, ele vai dar o débito dessa forma, certinho, tá? Então, essa correção aqui é tudo feita pelo sistema eletrônico, não pelo sistema mecânico, igual os outros eram, no caso, determinado lá em função do acionamento do comando. Tivesse um desgaste no comando, alguma coisa assim, ia ser comprometido. Esse cara aqui não. Em função do caso do sistema eletrônico que está acoplado nele, ele vai dar todos esses débitos, vai ter uma correção melhor, no caso, nesse gerenciamento. Tá? Aqui eles falam que eu tenho CP1, CP2, 3/1, /2, /3, /4, que são o quê? Sistemas, gente, que essa bomba aqui já tem um sistema que que puxa o combustível do tanque até ela. Anteriormente, ele tinha que ter uma bomba elétrica para mandar, no caso, combustível lá do tanque até ela. Hoje não. Hoje ele tem um sistema que é acionado por ele mesmo para poder puxar o combustível do tanque e do tanque para o resto do sistema. Então a gente tem aqui a bomba de alta pressão, o tubo distribuidor, as válvulas ou os bicos jetores, essa válvula de desativação do elemento do CP1, que é para esse cara que se subiu a pressão demais, ele desarma. A válvula reguladora de pressão do reio, que esse cara que se ultrapassar os 1.800 bar, ela abre e, no caso, dá um retorno. O sensor de pressão da galeria que vai estar mostrando qual que é a pressão para o sistema para ele estar trabalhando. Esse cara aqui, ele necessita, gente, trabalhar com no mínimo 600 bar. Se ele estiver abaixo ou estiver acima, não entra em funcionamento, tá? O módulo pedal aqui, que eles chamam de acelerador eletrônico, a bomba de engrenagem que vai acoplada aqui, que é para fazer alimentação, e o tubo de distribuição, tá? Seria isso daí. Depois nós vamos ver a parte, ó, que cada um desses caras aqui tem o que dá para a gente fazer. O bico injetor, a bomba, no caso de recalque, 3 fases aqui, a unidade. Quer ver, ó? Alguém já acompanhou lá algum teste, por exemplo, com o scanner de vocês lá, para ver o funcionamento do motor, não? Ou de qualquer outro componente, no caso do sistema, hidráulico, sei lá? O ETIM, o pessoal fala tanto lá, ou se não... Alguém já viu isso ou não? Já, doutor, eu já vi sim, o cara vendo a pressão nos bicos lá, cada bico pela Service Tool lá. Service Tool, tá. Isso, pela Service Tool. Gente, essa Service Tool, na verdade, que o pessoal chama, cada montador aí chama de um nome.
Eu acho que lá para vocês, da Case e da CNH, deve ser a Servsupply. E lá na Massey e na Valtra é o EDT, que o pessoal chama. Tá? Esse EDT é Electronic Diagnostic Tool, ou ferramenta de diagnóstica eletrônica. Também, se vocês forem ver a tradução lá, também é praticamente, só que cada um tem a sua função, tá? Essas duas marcas são, no caso, marcas exclusivas, por exemplo, das marcas que vocês trabalham. Só que no mercado já existe, por exemplo, alguns elementos multifuncionais, que eu posso trabalhar com qualquer tipo de trator. Se vocês pegar um que é americano, chamado Texas, ele faz qualquer maquinário, tá? Faz New Holland, faz Case, faz Massey, faz John Deere, tudo num só, tá? Ele tem menos funções, mas, de um modo geral, você consegue resolver os problemas eletrônicos no caso do trator, tá? Ou da máquina, ou sei lá, do pulverizador, que se vocês estiverem trabalhando. A maioria desses sistemas, gente, ele mapeia sensores e fiação. Muito difícil vocês pegarem um sistema que ele vai entrar aqui, ele vai analisar o circuito eletrônico ou a funcionalidade dessa central eletrônica aqui, gente, que é o módulo eletrônico. Por quê? Esses caras aqui, a princípio, eles são feitos, por exemplo, para não dar tanto problema. É muito compacto, não tem vibração, trabalha já com sistema de dilatação, de ventilação. Alguns são refrigerados com o próprio refrigeração do sistema de arrefecimento, outros com o próprio combustível, passa atrás dele aqui, diminuindo a temperatura. Outros têm as massas ou alguns tipos de gel que fazem essa refrigeração. Por quê? Isso aqui, o processamento dele aquece demais, gente. Então, quando ele aquece, ele pode soltar solda fria. Então, você testando cada um dos componentes, tá? Os sensores e atuadores e chicotes, se você não identificou nenhum problema nesses outros caras que são palpáveis e dá para você testar à parte, tá? Aí você pode, no caso, condenar e falar que é uma central eletrônica, tá? Vocês que trabalham em concessão, a maioria das vezes o cara não faz reparo nesse tipo de módulo. É difícil você falar, eu vou abrir o módulo, vou soldar, vou trocar um componente eletrônico. O cara vai querer trocar o quê? A central inteira. Porque a garantia de vocês lá de ano, né? Não é uma garantia de 3 meses, igual a gente faz aí, não, que é o que o Procon manda. Então, a maioria das vezes, vocês vão pegar aí uma central dessa, vai ter que fazer a substituição inteira. Um módulo, por exemplo, pega lá uma colheitadeira lá que tem, sei lá, 12 módulos, 8 módulos, 9 módulos, 10 módulos. Eles não vão ficar trocando a pecinha lá do módulo tal que estragou, vou fazer aqui um reparo. Então, não. Eles acabam trocando o módulo inteiro. E mesmo vale isso para os outros tratores grandes, que usam mais também módulos para a parte de gerenciamento de hidráulico, a parte, no caso, de gerenciamento da transmissão, sistema elétrico. Então, vai estar tudo englobado. Isso aí, tá, gente? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. Esse cara aqui, o que vocês têm que aprender em controle eletrônico? Vocês vão fazer o monitoramento, no caso, da fiação e, no caso, dos sensores e atuadores. Quando eu tenho rede CAN, eu vou ver a integridade da rede. Se a rede não está em curto-circuito, ela está em aberto, tá? Porque se ela estiver em curto ou em aberto, também não vai funcionar. Então, eu vou ter problema. Então, o ideal é que vocês peguem, na hora que for fazer um teste, vocês vão entrar com a Service Tour, você vai, ou com a ferramenta que vocês usam lá para fazer analogia de circuito elétrico e eletrônico, faz analogia dos sensores e de chicotes. Se tiver alguma coisa que está dando retorno, vamos colocar assim, sensor de temperatura da água com excesso, no caso de tensão. Tá? O que é excesso de tensão? Vocês vão ver que um sensor desse ele trabalha com aproximadamente 5 volts. Se ele tiver acima, tiver com 12 volts, é sinal que ele está sem controle, está tendo algum problema que está vindo a corrente direta nele. Tá? Ou se ele tem que trabalhar, por exemplo, um sensor de temperatura, ele vai variar de 0 até 5 e já bate 5 na hora que você ligou o trator, tem alguma coisa errada. Então,
pode ser que ele está danificado, o sensor, ou, no caso, a fiação está danificada. Ou se ele der uma informação que a tensão está muito baixa. Aí, normalmente, isso aí é circuito aberto, que não está chegando a alimentação. Pode também ser dentro do sensor, ou pode ser uma fiação danificada, que é um fio, no caso, arrebentado, alguma coisa assim, tá? Então, vocês vão ter que acabar achando onde que é isso daí. E quando eu falo em integridade de rede, as informações que trafegam no sistema, tem como vocês monitorar ela, através, por exemplo, de um osciloscópio, ou se vocês têm, por exemplo, lá uma ferramenta específica para estar verificando isso, também tem como a gente estar verificando. Então, lá na Case, ou se não, na própria New Holland, vocês têm o Datar lá, que eu posso verificar através de gráficos o funcionamento, por exemplo, da embreagem, ou no caso da transmissão. Então, através de gráfico, eu sei se o conjunto está funcionando ou não. O EDT, por exemplo, que é usado na Acro, já, no caso, me dá essa condição. Tudo numa ferramenta só, não duas separadas, igual vocês têm lá. A Service Tool e a Datar, que são separados, por exemplo, da CNH. Tá? Então, tem essa diferença. Especificamente, gente, nós vamos trabalhar cada um desses esse sistema para vocês independente. Vocês vão ver que as analogias ou as formas de estar fazendo os testes são muito parecidos, no caso, em cada um dos sensores e atuadores. Tá? Logicamente, cada um tem os seus detalhes para ser visto, então a gente vai estar comentando com vocês aí que isso vai influenciar no funcionamento, no caso do motor, e, consequentemente, no funcionamento da máquina, do trator, que for lá que tiver acoplado nesse motor. Já falamos aí 1h10, gente, é o combinado nosso, 1 hora e pouquinho, para a gente estar conversando. Alguém tem alguma pergunta aí sobre que o gerenciamento em si, o básico é isso, gente, só que agora vocês têm que ver cada um como é que funciona. Tá? Tem alguma dúvida em relação a isso? Gilson aí, alguma dúvida? A princípio não, professor. Dessa parte de bico aí, até que essa semana... Coordenação, gente, é para a gente entender como é que funciona isso, e qual que foi o objetivo, igual eu falei para vocês. A gente teve o objetivo desse cara, que foi o quê? Diminuir a emissão. Só que os tratores ganharam com o quê? Ganharam potência e consumo, diminuiu o consumo também, porque a calibração ou a regulagem nos sistemas eletrônicos são muito mais precisos. Então, ele acaba, no caso, tendo uma regulagem mais afinada ou refinada que um sistema mecânico. O sistema mecânico, depois que desgastou o componente mecânico interno, desgaste ou o consumo vai aumentar. Isso não tem como regular depois, tá? A não ser que eu troque os componentes depois. Ok? Seria isso, gente, por hoje. Obrigado pela atenção dos senhores. Valeu, professor. Começa a conversar um pouquinho sobre cada um desses sistemas. Tranquilo? Beleza. Falou, Beleza. professor. Valeu, hein? Tá, joia. Valeu, Vamos professor. final Até de mais. tarde, Falou, senhores. professor. Até mais. É. Falou. Até mais.